E aí, galerinha, nessa aula a gente vai entrar em um novo assunto, a gente vai começar a aprender a teoria ácido-base de arrênios. Nessa aula 1, o foco da nossa atenção vai ser nos ácidos de arrênios. E depois, em aulas posteriores, a gente vai também aprender as bases de arrênios. De acordo com o químico Arrhenius, prêmio Nobel de Química, se eu não me engano, em 1903, ácido é todo composto formado por átomos de hidrogênio que, ao se dissolver em água, produz H+, como cátion, cátions hidrogênio. Cátion hidrogênio, só recordando, o átomo de hidrogênio contém somente um elétron. Um cátion de hidrogênio é formado quando esse átomo perde esse elétron, se transformando em uma espécie positiva, deficiente em elétrons, deficiente em partículas negativas, e por isso o sinal de mais aqui indicando uma carga positiva. Essa teoria de Arrhenius é uma teoria que ela é aplicada muito bem para ácidos que nós chamamos de ácidos fortes. Quando ácidos fortes, pequenas quantidades de ácidos fortes, são adicionados em um grande volume de água, essa teoria de Arrhenius funciona muito bem. Caso contrário, ela tem diversas limitações. Por enquanto, a gente vai estender a aplicação também dos ácidos de Arrhenius, essa teoria, para os ácidos fracos. Mas depois, quando a gente for aprender equilíbrio químico, aí a gente vai aprender uma segunda teoria ácido-base, mais abrangente, a teoria de Bronsted e Lowry. E aí, por comparação, a gente vai entender as limitações da teoria de Arrhenius. Por enquanto, a gente vai aplicar a teoria ácido-base de Arrhenius, que é útil para ácidos fortes, pequenas quantidades de ácidos fortes em um grande volume de água, só que aqui, por enquanto, a gente também vai estender a aplicação para ácidos fracos. A gente vai aprender aqui a escrever a equação de ionização global dos ácidos, que nada mais é do que representar simbolicamente, por meio de uma linguagem química e matemática, essa definição de Arrhenius para um ácido. Então aqui eu vou apresentar para vocês alguns ácidos de Arrhenius, estendendo a aplicação também para os ácidos fracos, HCl, H2S, HNO3 e H3PO4. HCl é o ácido clorídrico, o ácido presente em nosso estômago, que ajuda na digestão dos alimentos. Ele também é um ácido empregado em joalherias, na limpeza de joias. O ácido sulfídrico ele é encontrado em ovos estragados, aquele cheiro de ovo podre, em partes é devido à presença do ácido sulfídrico. Ele também é utilizado em processos de separação, em processos de precipitação, que depois nós podemos discutir um pouquinho mais. O HNO3 é o ácido nítrico, um ácido extremamente importante, utilizado na fabricação de fertilizantes e explosivos. E por fim, o H3PO4 é o ácido fosfórico, é um ácido empregado como conservante, acidulante em alimentos. Então olha lá o que diz. Primeiro passo, como é que eu consigo saber que essas espécies são ácidos de arrênios? Então, os ácidos inorgânicos de arrênios, aqueles que não são formados por átomos de carbono, depois a gente vai estudar a química orgânica, a química que se preocupa com o estudo dos compostos formados por átomos de carbono. Por enquanto, a gente vai se dedicar aos ácidos inorgânicos. No caso dos ácidos de arrênios inorgânicos, a gente sempre vai ter um H na frente da fórmula, à esquerda da fórmula. Escrevendo a equação de ionização, dados esses ácidos, olha lá o que diz essa definição. Qualquer composto formado por H que, ao se dissolver em água, então a gente vai representar a dissolução em água da seguinte maneira. A gente vai simbolizar por uma flecha e em cima dessas flechas a gente vai representar a fórmula molecular da água, indicando que todos esses ácidos serão dissolvidos em água. Em seguida,
todo ácido que ao se dissolver, todo composto formado por H que ao se dissolver em água produz H+. Então, todos eles são ácidos, porque são ácidos inorgânicos, não são formados por átomos de carbono e contêm o hidrogênio à esquerda da fórmula. Todos eles vão produzir H+. Então, a gente vem e coloca a produção de H+. Então, essa é a parte mais fácil. Feito isso, a gente acerta as quantidades de H+, que podem ser liberados. HCl pode liberar no máximo um H+, porque só tem um átomo de hidrogênio. O H2S pode liberar no máximo 2 H+, pois ele tem 2 átomos de hidrogênio em sua constituição. Então, vem aqui e coloco 2. O ácido nítrico só tem um hidrogênio em sua constituição. Pode liberar no máximo um hidrogênio. Não tem necessidade de colocar o valor 1 aqui. Eu estou colocando somente para enfatizar. E o ácido fosfórico pode liberar no máximo 3 cátions H+, pois em sua constituição existem 3 átomos de hidrogênio. Feito isso, ainda falta representar as outras espécies, que também serão geradas em água. HCl também é formado por átomos de cloro, então tudo que for diferente de H, a gente vai copiar aqui ao lado, indicando que também vai ser produzida outra espécie além dos cátions H+. O ácido sulfídrico, tudo que for diferente de H, olha lá, enxofre, a gente vem e representa aqui. Ácido nítrico, tudo que for diferente de H, a gente vem e representa aqui do lado. Significa que existem 3 átomos de oxigênio ligado ao nitrogênio. E aqui mesma coisa, tudo que for diferente de H, a gente copia do jeito que aparece ali, PO4. Esse PO4 indica que tem 4 átomos de oxigênio ligados ao átomo de fósforo. Em seguida, para cada H+ produzido, a gente vai colocar uma carga negativa nessa segunda espécie. Produziu um H+, uma carga negativa. Produziu 2 H+, 2 cargas negativas. Produziu um H+, uma carga negativa. Produziu 3 H+, 3 cargas negativas. Com isso, a gente consegue chegar na fórmula dos ânions que são produzidos durante essa reação de ionização. Prontinho, a gente conseguiu escrever a equação de ionização de todos os ácidos. Agora aqui eu só quero detalhar algumas coisas com vocês. Primeira delas é o seguinte, quando a gente acerta a quantidade de H+, o que a gente está fazendo é um balanceamento. Como a gente viu, a gente está mantendo uma concisão com o que a gente aprendeu anteriormente. A quantidade de átomos no início de um processo químico tem que ser igual à quantidade desses átomos no final do processo. Ou seja, não pode aparecer e nem desaparecer átomos durante um processo químico. E com isso, a gente consegue respeitar a lei de Lavoisier a partir dessa representação. A lei de Lavoisier diz que a massa não pode ser alterada durante o processo químico. A massa inicial tem que ser igual à massa final. E para que isso aconteça, a quantidade de cada tipo de átomo no início tem que ser igual à quantidade desses átomos no final. Então foi por isso que a gente multiplicou as quantidades de H+ que foram produzidas aqui. Segundo ponto, então a gente fez o balanceamento de massa. Segundo ponto, por que a gente vem aqui e adiciona essas cargas negativas? Aí a gente está fazendo o balanceamento de cargas. Como a substância no início do processo apresenta carga nula, no final do processo as somas das cargas também tem que resultar numa soma zero para representar uma carga nula. É por isso que para cada H+ que é produzido, a gente vem e coloca uma carga negativa, fazendo o balanceamento das cargas. Olha lá, um H+ com uma carga negativa, a soma dá zero, igual no início. 2H+ com 2 cargas negativas também vai dar zero, como no início. 1H+, uma carga negativa, 3H+, 3 cargas positivas. Com 3 negativas, a soma dá zero, como no início. Então, olha o que a gente fez aqui. Quando a gente escreve a equação de ionização de um ácido, representando de maneira simbólica a definição de ácido de Arrhenius, a gente respeita a lei de Lavoisier, a gente faz um balanceamento de massa, mas também respeita o fato da matéria ser neutra. Então, se no início do processo a substância é neutra, no final, essa neutralidade também tem que ser mantida. E agora,
eu quero dar um toque para vocês no seguinte. Eu vou até liberar espaço aqui, que é um erro muito comum cometido quando a gente escreve a equação de ionização das espécies, dos ácidos diarrênicos. Olha lá, liberando espaço, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é muito comum a gente fazer o seguinte, ao invés de escrever 2H+, a gente vem e faz assim, ó, H mais 2. Ao invés de escrever 3H+, às vezes aparece algo assim, ó. Isso é incorreto. Por quê? Olha lá. Quando a gente faz H2, significa que existem dois átomos de hidrogênio conectados por ligação covalente, formando uma molécula do gás hidrogênio. A mesma coisa, quando a gente faz O2, existem dois átomos de oxigênio conectados, formando a molécula do gás oxigênio. Se a gente faz H2O, olha lá, oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Em outras palavras, esse valor pequeno que eu já falei para vocês, que nós chamamos de índice ou atomicidade, indica a quantidade de átomos por fórmula e essa quantidade está relacionada com a conexão entre os átomos. Então, esses valores pequenos indicam átomos conectados. Por isso, se a gente fizer uma representação desse tipo, talvez o que a gente esteja tentando dizer é algo assim, ó, H ligado com H com uma carga positiva. E aqui, talvez seja algo desse tipo, ó, H com uma carga positiva, 3 Hs conectados entre si. Porque esse valor pequeno, o índice ou atomicidade, indica quantidade de átomos conectados. Isso aqui está incorreto. Para vocês terem uma ideia, essa espécie aqui nem existe, ó, porque o hidrogênio aqui está fazendo duas ligações, sendo que cada átomo de hidrogênio só pode fazer uma. Dessa maneira, e outra coisa, olha lá, produz H+, e não HH+. Então isso aqui está incorreto. Na hora de fazer o balanceamento, acertar as quantidades de H+, que serão produzidos, a gente acerta os coeficientes, que são os valores que aparecem na frente das fórmulas, ok? A gente não vai alterar esses valores pequenos que aparecem indicando a quantidade de átomos conectados. Podem ver que, nesses casos aqui, olha lá, a gente não alterou NO3, PO4, beleza? Apresentada a equação de ionização global, que é uma síntese simbólica da definição de ácidos diarrênios, agora a gente vai aprender a identificar o hidrogênio ionizável em água. Um composto pode ser formado por vários tipos de átomos de hidrogênio. Vários tipos no sentido de que esses átomos de hidrogênio podem estar ligados a diferentes átomos numa mesma substância. E quais desses hidrogênios poderão ser produzidos na forma de H+, poderão ser convertidos em H+, quando essa substância for dissolvida em água. Então, hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que vai poder ser convertido em H+, quando aquele composto, quando aquela substância for dissolvida em água. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar de uma maneira bem simples aqui para vocês que hidrogênio ligado a átomos de carbono e fósforo, C e P, não são ionizáveis, então tem que guardar isso. Eu vou até destacar aqui para vocês por meio dessa fila de eletronegatividade. Aqui eu apresento para vocês uma sequência de átomos que vai do mais eletronegativo, então o flúor é o mais eletronegativo deles, para o menos eletronegativo. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de atrair o par de elétrons de uma dada ligação. Então perceba o seguinte, se os átomos de hidrogênio estiverem ligados com o flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo e enxofre, eles serão ionizáveis, eles poderão ser convertidos em H+, quando o composto for dissolvido em água. Mas se os átomos de hidrogênio de um composto estiverem ligados a átomos de carbono e de fósforo, esses átomos de hidrogênio não serão ionizáveis. Não poderão ser convertidos em H+, quando esse composto for dissolvido em água. Essa fila de eletronegatividade aqui é bastante útil quando a gente precisa saber
qual elemento é mais eletronegativo ou menos eletronegativo. Se quiserem gravar de uma maneira mais fácil, tem uma frase que o pessoal utiliza que é a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Dessa maneira fica mais fácil da gente memorizar. Agora eu quero dar alguns exemplos para vocês para a gente ilustrar esse conceito que eu acabei de passar para vocês. Como é que a gente pode identificar o hidrogênio que vai poder ser convertido em H+, quando um composto for dissolvido em água. Olha lá, eu vou dar um exemplo desse composto aqui, H3PO3. Esse é o ácido fosforoso. Eu não vou colocar o nome porque por enquanto não é o foco dessa aula. Na aula seguinte a gente vai aprender a nomenclatura dos ácidos. É o H3PO3. Eu vou escrever aqui a estrutura para vocês. Ele tem essa estrutura. Tem OH ligado ao fósforo, OH, aí tem um H ligado aqui e aqui, uma dativa. Então são 1, 2, 3 hidrogênios, 1, 2, 3 átomos de oxigênio, ok. Primeiramente, como a gente pode perceber, existem diferentes átomos de hidrogênio, no sentido de que existem átomos de hidrogênio conectados com átomos diferentes. Quais deles será que serão ionizáveis? Poderão ser convertidos em H+, se esse composto for adicionado em água. Olha lá, hidrogênio ligado a oxigênio são ionizáveis. Então, esses átomos poderão ser convertidos em H+, se esse composto for adicionado em água. Por outro lado, olha aqui, ó, existe esse hidrogênio ligado ao fósforo. Nesse caso, ele não será convertido em H+, então ele é não ionizável. E aí tem que tomar cuidado. Na hora de escrever a equação de ionização, dá a impressão de que esse ácido pode produzir 3 átomos de hidrogênio. Olha lá, ó, H3PO3. Aí, todo o ácido produz H+, e a gente vai ter que acertar a quantidade desse H+, só que tem que tomar cuidado, não são 3 H+, porque na hora de desenhar a estrutura a gente viu que são somente 2. 2 H+, e aí vai sobrar um H que a gente tem que manter e copiá-lo da mesma maneira. HPO3, liberou 2 H+, 2 cargas negativas, prontinho. Então, nesse caso, o hidrogênio que não é ionizável, a gente mantém com a outra espécie, com a espécie negativa, com a espécie chamada de ânion. Sempre vai acontecer isso? Não. Aqui é um exemplo que eu estou colocando para vocês, tá? Tem um outro exemplo que é esse daqui, ó, que é o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Nesse caso, ele só tem um hidrogênio que vai poder se converter em H+. Os outros dois são não ionizáveis. Beleza, galerinha? Agora eu quero dar uns exemplos para vocês. E aí, vou dar um exemplo aqui de uma substância orgânica, vou dar exemplo de um ácido orgânico, H3COOH. Esse é o ácido acético. Ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. O vinagre é uma mistura de água e ácido acético, principalmente água, tem só um pouquinho de ácido acético. Olha lá, nesse caso é uma substância orgânica, que depois nós vamos estudar no segundo ano. Aqui já é diferente, perceba que existem hidrogênios aqui do lado esquerdo da fórmula. Só que como essa substância é uma substância orgânica, não vale o que eu falei para vocês anteriormente. No caso dos ácidos inorgânicos de arrênios, ok, vai aparecer sempre o H à esquerda da fórmula. HNO3, H2SO4 e por aí vai. No caso dos ácidos orgânicos, a gente não pode utilizar esse procedimento para identificar o ácido, a substância como sendo um ácido. Olha lá, na hora de desenhar a estrutura, eu vou desenhar aqui para vocês, depois nós vamos aprender a escrever a estrutura dos compostos orgânicos de uma maneira bem simples. Não é o foco dessa aula. Mas olha lá, ó, essa é a estrutura do ácido acético.
note o seguinte, que somente um dos átomos de hidrogênio é ionizável, pois ele está ligado com o oxigênio. Esses outros átomos de oxigênio que aparecem conectados ao carbono, olha lá, ó, perceba que são eles que aparecem aqui, ó, à esquerda da fórmula. Esses átomos de hidrogênio não são ionizáveis, não serão convertidos em H+, quando o ácido acético for adicionado em água, dissolvido em água. Um outro exemplo, olha lá, vamos pensar no metano, CH4. A estrutura do metano é o gás natural veicular, principal componente do gás natural veicular. A estrutura dele é essa daqui. H, H, H e H. Percebe que todos eles estão conectados com um átomo de carbono. E dessa maneira, todos eles serão não ionizáveis, ok? Eles não podem ser convertidos em H+, se o metano for dissolvido em água. E claro, como toda regra, essa daqui vai ter a sua exceção. Eu sei pelo menos uma exceção, olha lá, ó. O ácido cianídrico tem o hidrogênio conectado ao carbono, mas esse hidrogênio é ionizável. Então aqui é uma exceção a essa regra. Embora o átomo de hidrogênio esteja ligado ao carbono, no caso do ácido cianídrico, quando o ácido cianídrico é dissolvido em água, esse átomo de hidrogênio pode ser convertido em H+. E antes de finalizar a aula, embora a gente vá aprender depois uma segunda teoria, uma teoria mais abrangente de ácidos e bases, eu já quero fazer uma atualização aqui para vocês da teoria ácido-base de Arrhenius. O que a gente sabe hoje é o seguinte, vou dar o exemplo do ácido clorídrico, HCl, o átomo de cloro está na família 7A, logo tem 7 elétrons na última camada, vou representar os elétrons aqui, e aqui ele está compartilhando um com um átomo de hidrogênio. Vou representar aqui também o elétron do átomo de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio só tem um elétron na última camada. E aí, olha lá o que acontece quando a gente dissolve o ácido clorídrico em água. Vou representar aqui a estrutura da água. Contém 2 átomos de hidrogênio conectados. O oxigênio está na família 6A, grupo 16, logo tem 6 elétrons na última camada. Vou representar os 2 pares isolados aqui. E ele tem 2 pares aqui sendo compartilhados com hidrogênio. E aqui o elétron do hidrogênio e o elétron do hidrogênio. E o que a gente sabe hoje em dia é que não é uma simples conversão de H em H+, durante a ionização de um ácido. O que acontece é o seguinte, o átomo de cloro, como é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele atrai o par de elétrons mais para o lado dele. E aí ele fica com uma carga parcial negativa, que a gente representa por meio dessa letrinha. E o H+, como ele fica com deficiência de elétrons do lado dele, já que o cloro é mais eletronegativo e atrai mais o par de elétrons para ele, o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. Fica deficiente de elétrons. E aqui, ó, acontece a mesma coisa. O oxigênio tem uma carga parcial negativa sobre ele, já que ele atrai mais os elétrons à ligação, e fica uma carga parcial positiva e positiva sobre os átomos de hidrogênio. E aí o que acontece é o seguinte, a tendência é os átomos de oxigênio se aproximarem desse átomo de hidrogênio e capturarem esse átomo de hidrogênio. Lembrando que positivo atrai negativo e vice-versa, cargas opostas se atraem. E aí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou colocar uma seta aqui indicando a continuidade do processo. Vou diminuir para liberar espaço. Olha o que vai acontecer. Esse hidrogênio vai ser capturado pela água e ele vai deixar o seu elétron com o cloro mais eletronegativo. Então vai formar essa espécie aqui, ó. Esses Hs já estavam conectados com o oxigênio, são esses átomos de hidrogênio,
Só que como o oxigênio tem pares de elétrons isolados, ele vai utilizar um par de elétrons para fazer uma ligação covalente dativa com esse hidrogênio aqui que veio do ácido clorídrico. E ainda vai sobrar um par de elétrons aqui. E aí, como esse hidrogênio veio sem o elétron, essa espécie vai ficar com deficiência de elétrons. O hidrogênio veio sem um elétron, então vai faltar um elétron nessa espécie. Então a gente vai ter que vir aqui e representar por um sinal de mais, que está faltando um elétron, que essa espécie apresenta a deficiência de uma partícula negativa. Em seguida a gente vem colocar mais, vai ter que representar o átomo de cloro também, que na realidade se converteu em um ânion. Olha lá. Os 7 elétrons que ele já tinha na última camada, só que como ele ficou com o elétron do hidrogênio, ele capturou uma partícula negativa, vai ficar com um sinal negativo aqui, indicando que ele está com excesso de um elétron. Prontinho. E aí a gente simplifica. Em vez de ficar fazendo toda essa representação, a gente pode fazer assim, ó, HCl mais água vai formar a espécie H3O+, mais Cl-. E esse cátion, essa espécie positiva, é chamada de cátion hidrônio. Então, já fiz uma atualização para vocês. Não é uma simples conversão de H em H+. Acontece uma reação química com rompimento e formação de novas ligações, levando à formação desse cátion hidrônio. Para vocês terem uma ideia, já existem pesquisas que demonstram que nem é esse cátion hidrônio. É uma espécie que contém muito mais átomos de oxigênio e hidrogênio. E esses átomos formam um cátion. A gente vai ter que fazer essa representação? Por enquanto não. A gente vai continuar fazendo a representação mais simples, aquela em que a gente representa a água sobre a flechinha e os átomos de hidrogênio são convertidos em H+, ok? Aquela representação é fácil, é simples e é bastante útil para a gente. Bom, galerinha, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês sobre os ácidos diarreinos. Eu vou deixar uma listinha de exercícios bem simples para vocês escreverem a equação de ionização global de alguns ácidos e também colocar algumas características dos ácidos que eu comentei aqui para vocês. Dúvidas, vocês podem me procurar. Bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.